Fala galerinha, tudo bem? E aí, estamos aqui hoje para mais um vídeo, hein? É, Se você tem gostado aí dos meus vídeos, dá uma curtida aqui nesse vídeo, tá? Compartilha com a galera, tá bom? Que o pessoal aí tá gostando e tem assistido bem. Então faz a sua parte aí também, se você tá gostando do meu conteúdo, para motivar eu continuar, não é isso, pessoal? Então, o assunto de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento, né? E eu estou trazendo para vocês hoje uma ferramenta de planejamento bem interessante que se chama 5W2H. Bom, se você nunca ouviu falar do que é o 5W2H, aqui tem uma explicação inicial para você, né? O 5W2H ele surgiu das siglas em inglês, tá? De what, why, who, when, where, how and how much. E o que significam essas coisas, né? Então, what significa o que vai ser feito. Então, descreve exatamente a ação que precisa ser realizada num período aí de planejamento. O why, ele fundamenta o motivo de se fazer essa ação. Então, por que eu estou fazendo essa ação? Tá? Who significa por quem é o responsável por fazer. When significa as datas que estão planejadas, ou seja, quando vai ser feito. Where é o local de realização, que pode ser na sua casa, no cliente, no virtual office, em um determinado departamento, em uma instalação qualquer da sua companhia, tá? Ou o how, que significa quais são as atividades que vão ser feitas, e o how much, que quanto custará essa ação. Tá? Então, esse é o princípio básico da ferramenta 5W2H, que é descrever planos de ação. E quando é que a gente usa essa ferramenta é, para planejamento? Tá? Normalmente, quando nós temos algumas ações que podem estar interrelacionadas ou até não estarem, mas que necessita se fazer um planejamento dessas ações ao longo de um determinado ano ou de um determinado período. Então imagina que você aí tem um plano de melhoria para realizar no seu departamento. Esse plano de melhoria ele pode ser planejado e as diversas ações desse plano de melhoria, que são os planos de ação, eles podem estar descritos e especificados de forma a permitir que você acompanhe o andamento dessas ações ao longo do ano e tenha uma melhor gestão da sua equipe e do que cada um está fazendo. Se você assistiu lá o meu vídeo que fala sobre gerenciamento de equipes virtuais, você vai entender que a gente tem uma ferramenta para acompanhar o dia a dia dessas ações, tá? Descrevendo o que cada um está fazendo em cada dia e etc. Mas o 5W ele é uma poderosa ferramenta de planejamento e acompanhamento. Então você pode, junto com o Trello, buscar o status de cada ação, colocar aqui e assim ter um acompanhamento, tá? Vou mostrar para vocês um pouquinho dessa ferramenta utilizando uma das planilhas que eu tenho aqui, né? Claro, planilhas existem muitas, podem ser essa que vou mostrar para vocês ou qualquer outra planilha que você utilizar, tá? Não se importe tanto com a planilha em si e mais com a ferramenta, em como utilizar essa ferramenta, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha aqui no 5W2H. Então, para começar, a gente vai ter os diversos planos de ação para serem realizados, tá? Aqui, a título de exemplo, eu coloquei apenas três, que são os itens de controle de auditoria, o relatório de viagens que são gastos e fazer um controle de renovação de contratos. Seriam três ações a serem realizadas num período de tempo para um determinado departamento, tá? Então, para cada um desses três planos aqui, eu poderia ter 100, 200 planos, tá? Quantos planos forem necessários. Nós vamos descrever, primeiro, qual é a priorização dessa ação. Então, eu descrevi aqui essa ação como extremamente prioritário. E o que vai ser feito é a implementação de um controle, tá? Em sistemas para que a gente possa atender efetivamente aí os itens de deficiência da auditoria externa. E por quê? Porque precisa mitigar, né, o resultado dessas ações, porque a auditoria foi lá e apontou. Tá? Quem vai fazer é essa pessoa aqui que vai fazer,
qual é o período de início planejado e qual é o período de término planejado. Tá? Em que local vai ser feito? Então, essa atividade vai ser feita em Virtual Office. Tá? Como ela será feita? Bom, existem aqui alguns pequenos passos, que seria coletar uma lista de acessos, que por um acaso já foi realizado, analisar essa lista dos acessos, que já foi realizado, armazenar as evidências de formalização, ela ainda não começou, não está iniciada, tá? Não começou? Não, né? Ela não está finalizada, você já pode estar em curso fazendo essa ação. E gerar uma documentação que ainda não foi, tá? E essa atividade, quanto que ela custa? Bom, a gente vai ter um trabalho interno, que não apuramos o custeio, né? Poderíamos fazer, mas não apuramos. E mais 150 mil de uma consultoria, que nós vamos precisar da consultoria para ajustar os sistemas de informação e tudo mais. Tá? Então, essa aqui é o primeiro plano que foi determinado aqui nesse plano de ação. Okay? Temos outros aqui, eu vou abrir o plano de ação de formalização de contratos, né, o controle de contratos. Seria uma ação muito prioritária, ela já foi totalmente realizada, tá? Todas as atividades já foram feitas, tá? E elas estão sendo executadas aqui durante um determinado período, tá? Ok. A partir do momento em que você já tem o seu plano de ação, o seu plano já está pronto, ou seja, todos os planos que você quis utilizar nesse controle aqui já estão lançados, aí vem os acompanhamentos e os relatórios de gestão que você pode utilizar. Bastante importante dizer para vocês que é um mecanismo muito simples de ser utilizado. Tá? São poucas informações a serem colocadas aqui. Tá? Não existe um rigor efetivo em tudo que você vai colocar aqui. Claro, você pode ter datas estimadas e alguns controles, mas o mais importante é que você tenha um planejamento básico dessas ações. Tá? Todos os planos de melhoria que são feitos nos departamentos, etc., podem ser controlados assim, tá? Porque são rotinas operacionais. Nota que não estamos falando efetivamente de um projeto, né? É claro que isso aqui poderia ser um projeto e aí você deveria utilizar o gerenciamento de projetos, que vai ser o alvo de um outro vídeo que nós vamos fazer aqui, falar um pouco sobre gerenciamento de projetos. Mas a ideia aqui é a gente começar com um planejamento mais simples, né? Que a gente possa iniciar um processo de gestão. Tá? Então, imagina aí você na sua área, né, no departamento onde você trabalha, na sua empresa, você quisesse listar ações de melhoria para um determinado ano. E talvez você tivesse 10, 15 ações de melhoria. Você poderia ter redução de custos, você poderia ter ações para melhoria de planejamento de produção, enfim, conjunto de ações, tá? Você não precisa ter todas elas num mesmo arquivo, você pode ter segregações desse arquivo, então você pode ter algumas ações que são mais interrelacionadas, como ações do departamento de finanças, ações do departamento de marketing, né? Por exemplo, no caso do departamento de marketing, cada plano desse aqui poderia ser uma campanha que você tenha a fazer ao longo do ano, que não necessariamente são efetivamente grandes projetos, mas sim campanhas com as quais você vai definir a campanha, você vai realizar a campanha e tudo, depois vai fazer as medições, então aqui você poderia ter um mini planejamento dessas ações, dessas campanhas que você vai fazer. Tá? Bom, aí uma vez que você realizou isso aqui, você pode vir aqui na conclusão do plano, e aí você terá o seu plano, né, cada um dos seus planos, quando foi o início estipulado, quando foi o prazo de término, e daqui você ir acompanhando o status. Então aqui eu tenho esta aqui já concluída com o término real, né? Então aqui houve um efetivo atraso na entrega, então a conclusão foi atrasada em 15 dias e as outras duas estão em andamento e no prazo. Né? Por que elas estão em andamento? Porque a data do início estipulado já passou. Ah, mas eu agora gostaria de ter uma nova data, eu gostaria de rever o meu planejamento. Não tem importância, você volta lá na tela de lançamento e ajusta para que ele fique esperando o momento adequado. Tá? O status que você tem aqui, que pode ser concluído ou não concluído ainda,
E aqui algumas observações. Então, para as ações que já estão concluídas, você pode lançar. A ação foi concluída como planejado? Neste caso, não foi. E a observação é porque houve uma necessidade de um tempo extra para levantar todos os contratos. Então, esse atraso de 15 dias na realização da ação fez com que foi porque você teve que buscar contratos em mais lugares e não tinham todos disponíveis de uma única vez. Isso atrasou um pouquinho o andamento dessa ação. Tá? Nada demais, tudo bem. Talvez você não tivesse efetivamente um prazo tão rígido para cumprir, mas de todo modo sua ação foi cumprida com alguns dias de atraso. E a partir daí, você também tem relatórios, gráficos que você pode fazer e trabalhar, como o status do plano de ação. Então, quantas ações estão em andamento? Temos 2 ações em andamento e já temos uma aqui que foi concluída no prazo. Tá? Assim como você tem a sua conformidade com o plano, então uma ação esteve fora, né, do percentual aqui de conformidade, ou seja, uma delas você atrasou efetivamente. Tá? E aqui o ranking de priorização. Então, se você colocou lá aquela mais prioritária, muito prioritário, pouco prioritário, aqui você tem o ranking para saber quais as ações mais prioritárias, quais as menos prioritárias, e assim poder direcionar os seus esforços e os esforços da equipe para ações que efetivamente são as mais importantes a serem realizadas num primeiro momento. Tá? Com 3 ações, efetivamente aqui é muito mais simples a gente entender a priorização. Mas no momento em que você tem 10, 15, até 20 itens, né, para gerenciar e controlar, então isso aqui se torna mais relevante para que você consiga ver efetivamente a priorização de cada uma delas. Tá? Essa minha planilha aqui também ainda tem relatórios para impressão, são as mesmas informações dispostas de uma maneira razoável para você poder imprimir, tá? Incluindo aqui o andamento do plano que a gente viu na outra tela. Tá? Você poderia simplesmente ter uma tabelinha com essas poucas informações? Claro, você poderia ter menos informações aqui e passar a gerenciar apenas com esse detalhamento. Tá? Mas aqui você não consegue enxergar também quem é o responsável por fazer, você não sabe por que está fazendo. Tá? Então a ferramenta 5W2H ela é uma ferramenta bem completa, né, no sentido de você poder usar as informações que tem aqui para gerir os seus planos de melhoria, seus planos de evolução, os seus planejamentos da área. Né? Talvez você pudesse ter aqui o acompanhamento das suas rotinas, das coisas que você faz com uma certa frequência, tá? Mas o ideal é que rotinas sejam gerenciadas pelos processos operacionais, pelos indicadores e métricas dos processos. Também vou falar disso num outro vídeo, como gerenciar melhor processos, tá? Esse é um vídeo que também está aí para a gente falar. Mas aqui, nessas rotinas, nesses planos de ação, eles são muito interessantes porque apenas em uma única tela você consegue ver o status do andamento de cada coisa, né? E saber e determinar o porquê das coisas estão atrasando e até se reprogramar, né? Estendendo o prazo, etc. Então eu achei importante compartilhar com vocês essa ferramenta de 5W2H. Espero que vocês tenham efetivamente gostado de como da ferramenta, né? Se já tinham ouvido falar, espero que tenham conseguido entender como utilizá-la no dia a dia de vocês, tá? No dia a dia das empresas, no dia a dia dos negócios que vocês têm. E tá aí, se vocês quiserem depois fazer comentários, coloca aí embaixo, bota a dúvida, né? Aí tem um espaço para comentário, vocês podem colocar que eu respondo para todo mundo e ajudo aí a vocês também a estruturar os planos, caso vocês necessitem. Tá bom, galerinha? É isso aí. Espero que tenham gostado, hein? Dá aquela curtida bacana, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Valeu, galera! Um abraço!